Por que Deus permite a pobreza? Primeiramente, do ponto de vista material, precisamos considerar que a pobreza ainda alcança a maioria dos indivíduos e famílias em quase todos os países do globo. Na antiguidade e até há pouco tempo, os povos viviam da exploração de novas terras, com batalhas e guerras entre reinos para a conquista de regiões, que quer dizer tomar à força o território do outro, aniquilando tantas pessoas quantas forem necessárias nessas ações, tendo sempre como origem fundamental das iniciativas dos seus governantes o egoísmo da dominação expropriadora e o orgulho naníco da vitória sangrenta. Não havia avanços significativos no conforto da vida. A água vinha dos riachos, em jarros, e não era tratada. A luz era de lampiões e não havia eletricidade. Os banhos eram frios, de canecas. Os esgotos a céu aberto. Uma infecção matava e a penicilina só seria descoberta muito tempo depois. O transporte era com cavalos ou charretes com rodas de madeira, etc. As únicas produções se restringiam ao cultivo agrícola e à siderurgia elementar de ferraduras, espadas e lanças. A vida rudimentar era aproximadamente a mesma por todo o globo e o progresso dos países era muito lento, com monarquias sangrentas e a vasta maioria do povo na pobreza, passando necessidades, mas pagando altos tributos para sustentar o luxo e ostentação da corte e o exército do rei. Nos dias atuais, deixamos a barbárie da tomada de terras por invasões cruéis para ganhar com a produção industrial em larga escala e conquistamos o conhecimento científico, o desenvolvimento tecnológico e as facilidades da vida moderna, com eletrodomésticos, carros, aviões, comunicações à velocidade da luz, computadores, etc. Mas, em muitos países pobres, infelizmente, ainda continuamos a vivenciar o atraso com o mau uso do poder político na condução da administração pública, perpetuando a pobreza por quase todo lado. Hoje, tirando alguns casos em que a pobreza é inevitável, devido a amplos desastres naturais como secas, desertificações, terremotos e guerras que infelizmente ainda acontecem, uma grande porção da pobreza mundial é consequência de governos retrógrados, ditatoriais, ideológicos e ineficientes e agentes públicos corruptos que exaurem os recursos dos impostos que chegam diminuídos aos municípios e regiões, eliminando o progresso, a infraestrutura e o emprego e, portanto, cancelando oportunidades à população durante anos e até décadas, num processo de parasitismo contra o próprio povo. É uma lástima ainda observar muitos governantes transformarem seus estados em laboratórios de experimentações ideológicas atrasadas, impondo, por exemplo, a redistribuição da riqueza geral de um país via alto fardo tributário para alimentar uma máquina estatal tornada inchada, ineficiente e corrupta, e pesados programas assistencialistas que, no fundo, buscam a fidelidade eleitoral, como se a economia fosse um bem intrinsecamente limitado e que precisasse ser dividido para ser justo, o que está errado, pois a economia pode crescer indefinidamente. Mas, no fundo, fazem isso por incapacidade e despeito dos que conseguiram produzir riqueza e ainda instigam o povo à divisão do país de pobres contra ricos, como se esses fossem os vilões, reinventando a solução mágica para a pobreza de políticas Robin Hoodianas, destruidoras em escala nacional. Não entendem que, ao expoliar e drenar recursos de quem mais investe,
se obtém o desestímulo ao investimento, a inviabilidade de negócios e o fechamento de empresas, levando consequentemente à perda de empregos e exatamente à escalada da pobreza. Uma economia pode ser tão grande quanto se queira, como se vê nos países mais ricos do mundo, e apenas precisa ser criada, sustentada e administrada de forma técnica e sem ideologias, pelo esforço de agentes públicos honestos e competentes que amem o povo e com políticas que fomentem a construção de progresso que vai gerar emprego e bem-estar. Quem produziu a riqueza tem o direito de desfrutá-la, assim como quem a almeja tem o direito de não ser expropriado quando alcançá-la. Claro que há casos de enriquecimento ilícito, conquistado com o prejuízo de outros ou da nação. Mas nessas situações, trata-se de crime que precisa ser investigado e punido. Mas a maioria das riquezas individuais proveio gradualmente de empreendimentos bem-sucedidos a partir de oportunidades e boas ideias que vieram atender necessidades de mercado em cada época. Observa-se nos países mais pujantes exemplos de governos eficientes que, ao invés de concentrarem recursos de altos impostos e sufocarem as empresas e pessoas com pesada carga tributária e ruína econômica, exatamente reduzem os impostos e o tamanho do Estado, o que estimula a economia, reduzindo também a exposição à corrupção, com a iniciativa privada executando o crescimento econômico e, nesse ciclo virtuoso, promovendo a redução da pobreza. Todos os políticos de países que almejassem a defesa dos mais diversos benefícios sociais adicionais deveriam antes se candidatar e adentrar para as casas legislativas de seus países. Os congressos nacionais, as câmaras de deputados, os senados, the House of Representatives, the Senate, etc., para propor, discutir e aprovar tais medidas no debate necessário e com o consenso amadurecido também no âmbito da sustentabilidade econômica, para depois ser implementado como lei. Mas, infelizmente, muitos governos de nações pobres impõem autoritariamente e sem discussão em seus países políticas ideológicas centralizadoras e destruidoras e que levam à formação de gigantescas populações pobres, sacrificando em última instância seus próprios povos, mas nunca a elite governante. Muitas pessoas se cansam dessas situações e acabam migrando para outros países, cujas economias não estavam preparadas para receber tanta gente e começam a saturar de imigrantes, se prejudicando também como uma espécie de propagação da ruína dos países de onde emigraram. E essa situação continua se repetindo indefinidamente, com muitos políticos sendo eleitos usando narrativas populistas e irrealistas que vão produzir desastres na sua aplicação em todo o mundo. É o livre-arbítrio irresponsável de poucos prejudicando a vida de muitos. Tem político que chega ao absurdo de expressar a narrativa mentirosa que os criminosos são vítimas da sociedade, invertendo completamente a realidade. Se alguma vez criminosos foram vítimas no início de suas escolhas erradas do passado, ao contrário, foram vítimas do governo, que não promoveu o crescimento e oportunidades de trabalho a essas pessoas na sua região e não deu assistência adequada a essas famílias. Esses elementos são parte da sociedade que é vítima dos descaminhos das decisões governamentais erradas que fizeram transformar uma pequena parte de sua população em criminosos. Alguns países ainda impõem uma religião ao Estado, interferindo nas leis e na gestão pública, mantendo todos sob severo controle e, infelizmente, ainda cerceiam a liberdade de expressão, liberdades às mulheres e, principalmente, liberdade ampla de crença. Outros governos, infelizmente,
se transformam em narco-estados radicais, submetendo toda a nação aos desmandos da associação com o crime organizado e com milhares de prisões ilegais, para os políticos se manterem no poder, o egoísmo e o orgulho subjugando a nação. Do ponto de vista espiritual, todos os agentes públicos corruptos e mal intencionados sofrem em suas subsequentes encarnações resgates muito dolorosos e extensos em função da escala do dano que causaram à população, pelos desvios de recursos e arruinamento contra milhares ou até milhões de pessoas. Mas muitas pessoas na pobreza acabam então não estudando, até por falta de oportunidade e necessidade mais cedo de trabalho simples para ajudar em casa, e não vislumbram uma maneira de suplantar as dificuldades e crescer, permanecendo numa situação de subemprego ou da dependência de assistência governamental irrisória, e acaba por propagar essa mentalidade às gerações subsequentes. Também não raro, hábitos ruins adquiridos, como o consumo constante de álcool, absorvem parte do orçamento e prendem o indivíduo na rotina de seu consumo, muitas vezes se bastando como se a existência nele se realizasse, estagnando sua vida na pobreza. A falta de maior educação formal de qualidade da maioria dos pobres leva à falta generalizada de planejamento financeiro, de planejamento familiar e de vida, que vai sendo levada aos trancos e barrancos, com muitos filhos e poucos recursos e toda a dificuldade decorrente disso. Nesse cenário mundial de inópia, decorrente fundamentalmente do egoísmo e do orgulho de governantes do passado e do presente, reencarnam espíritos com resgates a serem vivenciados na pobreza. A espiritualidade superior, muitas vezes em conjunto com o próprio espírito reencarnante, escolhe esse perfil de vida futura, junto a uma família pobre, para os necessários resgates, em função de seus erros do passado no campo do egoísmo e do orgulho. Esse planejamento espiritual não irá prever cada situação pela qual o espírito reencarnante vai passar, mas apenas o meio ambiente e o grau de dificuldade a ser enfrentado, sendo os episódios diários a serem vivenciados decorrentes naturalmente do desenvolvimento de sua vida cotidiana. Uma primeira parte desses espíritos esteve em encarnação anterior dotada de recursos financeiros suficientes para ajudar a aplacar a fome e propagar a caridade, mas foi inócua nesse trabalho, guardando para si somas de dinheiro e gastando somente com sua satisfação e entretenimento. A riqueza também é um teste, pois nos expõe ao risco de sucumbirmos ao luxo fácil e supérfluo, pondo à prova nossa humildade. A riqueza, condição muito excepcional, requer nossa sabedoria em não prescindir da atenção às necessidades do próximo, que Deus nos colocou ao lado. Os ricos, mais que quaisquer outros, podem, de imediato, ajudar a aliviar a fome e as necessidades urgentes com seus recursos, ajudar a progredir e a levar esperança. A vasta maioria, porém, guarda os recursos para si e seus mais próximos, mesmo testemunhando grandes dificuldades à sua volta. Algumas pessoas argumentam que não ajudam porque seria o papel do governo resolver, o que é uma falácia, porque a ajuda que damos é sempre um socorro imediato, excepcional, de auxílio em dados momentos urgentes àqueles que passam fome, frio, necessidades de consolo, orientação e direcionamento, e não um papel assistencialista permanente, esse sim, função de governo. Além disso, os governos demoram até para detectar, quanto mais para agir ante as situações difíceis de grupos e principalmente de indivíduos, mormente em países pobres. O que o cidadão altruísta deve fazer é socorrer e orientar de imediato para salvar indivíduos no seu alcance muito limitado. O governo só consegue entrar depois, se tanto. Assim,
Os que tinham bons recursos financeiros e foram egoístas em encarnações anteriores, reencarnam então em famílias pobres e sofrem por um bom tempo nesse ambiente, tendo inconscientemente, mas de forma latente em seus âmagos, a intuição da causa do porquê sofrem. Muitas vezes, a reencarnação ocorre em outro país, majoritariamente pobre, dando oportunidade ao reencarnante de vivenciar outra cultura, talvez mais solidária, e assim desenvolver seu afeto, sua ternura para com seu semelhante, desenvolvendo também o senso de trabalho comunitário, mutirões e solidariedade. Uma segunda parte, bem maior, de reencarnantes na pobreza provém de encarnações anteriores, onde o espírito foi egoísta na atenção e no tempo à dedicação ao próximo. Ou seja, não tinha grandes recursos financeiros, mas tinha recursos de tempo, habilidades, conhecimentos e experiência que poderiam ser postos para ajudar, e só usou para si. Uma enorme quantidade de pessoas na Terra passa a vida sendo eminentemente egoísta no trabalho, na comunidade e nos seus ambientes familiares. Egoísmo principalmente exercido na forma de indiferença quanto às necessidades do próximo, que testemunhou todos os dias. Poderia ter feito muito mais, dedicando-se algumas horas por semana aos necessitados num trabalho voluntário. Poderia ter se importado e ensinado a muitos o que sabe no trabalho e na comunidade, ao invés de assistir à derrota, à demissão, à tragédia, muitas vezes até tendo colaborado para isso, como se lhe promovesse a um local mais alto. Pelo contrário, regrediu em moralidade e perdeu a oportunidade de ajudar. Poderia ter dedicado alguns minutos a mais por dia junto aos seus filhos, cônjuge e genitores, mas preferiu cuidar de seus assuntos particulares e interesses imediatos, muitas vezes sob a desculpa de que era para sua própria família, mas não era o que eles precisavam. Ele não chegou a ouvir o que se passava com cada um, não estabeleceu muitas vezes uma comunicação que permitisse o desabafo, o pedido de orientação e até de socorro de um sofrimento silencioso. Muitas vezes, inclusive, empregou o seu tempo livre na exclusiva busca de satisfações efêmeras de suas vontades no álcool e no sexo, enquanto o próximo perecia ante a sua indiferença. Precisamos entender que um necessitado à nossa frente não é um estorvo ao nosso caminho, mas uma oportunidade que Deus nos concede para ajudar, um teste em que Deus nos põe à prova nossa atitude. Todos esses egoístas, ricos ou pobres, tiveram o mesmo comportamento ao longo de suas encarnações anteriores. A indiferença e até mesmo o antagonismo em ajudar o seu próximo. E irão encarnar num mundo de dificuldades financeiras, num estado de pobreza, mas também convivendo com a indiferença e o desprezo para desenvolverem o senso de solidariedade junto aos seus iguais na dificuldade e o amor ao próximo como extensão desse sentimento. Uma terceira e significativa parte dos reencarnantes na pobreza provém de encarnações anteriores, onde os espíritos foram orgulhosos, tendo se considerados superiores em função de seu nível social, de seus bens, de suas funções públicas, de seu conhecimento, raça, cor, inteligência, capacidade, tendo espezinhado seu semelhante, quando mesmo não os maltratado. Políticos e agentes públicos autoritários sobre populações simples, fazendeiros perversos, empresários exploradores, damas arrogantes da sociedade, jovens prepotentes sobre idosos, pessoas ruins da sociedade sobre gente simples do campo e toda uma série de personalidades pseudo-superiores reencarnam na pobreza para experimentarem a falta de recursos e importância, o que lhes confronta inconscientemente o ego, esmagando a vaidade de sua ilusória estampa e o orgulho de sua fantasiosa superioridade, burilando na dor da dificuldade o seu caráter na direção da humildade. Esse último grupo de orgulhosos na sua reencarnação
Concomitantemente à pobreza, experimentará também a humilhação como complemento educacional de seu aprendizado moral. Encarnados na pobreza, enquanto ainda não evoluem, podem inicialmente se revoltar, buscando desesperadamente equipar-se em bens e se endividar em prestações para comprar objetos e nesse processo sofrer mais ainda. Alguns se engajam no crime e aí sua encarnação fica comprometida. Mas, uma vez mais experimentados e evoluídos a partir da pobreza, percebem que não ter o que o outro tem não lhes afeta tanto. Não precisam sofrer porque descobrem que outros valores são mais importantes e fundamentais, como o da capacidade para o trabalho, a saúde, a harmonia familiar, a virtude no bem, a honestidade de princípios e a espiritualidade. E encontram um caminho de construção particular, vivendo na simplicidade, mas em paz consigo mesmos, juntando dinheiro aos poucos e progredindo muito mais do que sofrendo pela diferença e se endividando para adquirir coisas que não são, em última instância, tão importantes. Na pobreza, os espíritos egoístas aprendem a indulgência e os orgulhosos aprendem a humildade. Assim como a pobreza alcança a vasta maioria da população da Terra, também a população dos espíritos reencarnantes de origem egoísta e orgulhosa é a vasta maioria que precisa desse alto número físico de corpos vindouros como destinatários para reencarnarem na pobreza, numa perfeita harmonia numérica capaz de levar à progressão geral de todos. Deus, na sua infinita bondade e infinito perdão, nas múltiplas encarnações, permite que nos renovemos, nos modifiquemos e nos melhoremos numa jornada também infinita de progresso moral e intelectual, rumo ao seu reino de plenitude, amor e paz.